Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse dia 18 de março de 2025, terça-feira, quente ainda em Ribeirão Preto, 28 graus nesse momento, uma manhã nublosa, às vezes sol, né? Mas a possibilidade de chuva está em 30%, a umidade relativa do ar está em 55%, porque ontem deu uma chuva aqui em Ribeirão, em alguns lugares da região, a umidade um pouquinho mais alta, mas ela vai cair por conta da temperatura que vai subir um pouquinho mais até as 16 horas aqui em Ribeirão Preto, né? 31 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 21 graus. Agora nós vamos ter 31, que é a máxima, e a mínima 21. Então a diferença entre a mínima e a máxima, que a gente fala de amplitude térmica de 10 graus, tá bacana. Mas essa temperatura de 31 a gente vai sentir como se fosse 35 até 36 graus, dependendo do lugar onde você estiver em Ribeirão Preto, aqui na região sudeste do Brasil, norte do estado de São Paulo. Estamos a 3 dias somente do final do verão e início do outono, né, 2025, mas isso é aquilo que os homens dizem, né? Não quer dizer que já no dia 20 aí nós teremos, ou 21 já teremos o clima de outono. Nada disso. É que o outono pode ser quente também, tanto quanto ou até mais do que o verão, ou frio, tanto quanto o inverno, ou até mais. Entendeu? Então, esse tempo de transição aí, um dia quente, um dia frio, agora vai oscilar bastante aí a partir do dia 20, 21 de março, tá bom? Aí já vamos estar recebendo o outono brasileiro, se Jesus não voltar, né? Então, estou passando por aqui nesta manhã para poder dar um aviso. Eu tenho comentário aí de que tá gostando da barba, do bigode, mas já pode acabar, hein? Pode ser que de uma hora para outra a gente faz aí, fica lisinho de novo. Eu estou passando para poder dar 3 recadinhos, aqueles recados que são pertinentes. Não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Não deixe que a dengue tenha um criadouro dentro da sua casa. Acabe com todo o criadouro, aquele lugar onde pode acumular água. Água parada pode se tornar um criadouro do mosquito da dengue, né? E aí você vai ter problemas sérios, porque a dengue, esse mosquito rajadinho, esse Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, pode te matar, pode te levar para o cemitério, tá bom? Tem gente falando aí que não mata, mata sim. Então mata o escorpião e mata também o mosquito. O escorpião você mata que jeito? Acabando com toda e qualquer situação de ter ele como seu inquilino indesejável, né? Restos de construção civil, madeira, tijolo, telha, aquelas coisas velhas que ficam lá acumuladas no canto, dizendo que um dia você vai fazer a reforma da sua casa com aqueles materiais. Não vai não, tá? Isso é papo furado. Joga tudo fora, acaba com isso, limpa aí a sua casa, e quando você for fazer a construção, Deus vai providenciar um meio de você ter coisas novas para colocar numa construção nova, tá bom? Então acaba com os escorpiões e acabe com a possibilidade também de ter o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. E não vai fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente hoje, que a umidade vai cair um pouquinho mais aí, e você pode estar correndo o risco de ter uma insolação ou uma desidratação. Tá feito? Vamos fazer bem rapidinho. Hoje eu quero mostrar para você uma situação de uma palavra que, às vezes, no primeiro momento você vai falar assim, gente, como é que pode? Espiritualmente desconectados. Num tempo em que nós estamos vendo que muita gente está conectada, nós vivemos um paradoxo. Assim, a conectividade digital, ela é recorde. Nunca houve um tempo em que tivesse tamanha conectividade digital. É recorde. Então, o título dessa mensagem aí, que eu coloquei e que eu vou falar nesses próximos 5 dias aí, é isso aqui, ó. Conexão vital, encontrando um propósito e poder em Cristo num mundo desconectado. Mas desconectado do quê? De quem? Tem isso também, né? Tem aquela situação de quem e de quê e por quê e aonde, aquela situação de falar que nós estamos desconectados de Deus, muito conectado no mundo inteiro. Em menos de segundos, você manda
uma mensagem aqui, uma pessoa que estiver do outro lado do mundo vai receber a sua mensagem instantaneamente por causa da conectividade. Então, se você for ver aí a imagem que está aí atrás, você vai ver que tem assim, isso aí quer dizer conexão. Então, mas preste atenção que a conectividade que nós estamos falando, ela está baseada em João no capítulo 15, versículo 5, que fala assim, eu sou a videira, vós sois o ramo. Então ele é a videira, o tronco principal, e nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você vê que existe aqui uma conectividade. Então, em tempo de conectividade aqui, horizontal, muito grande, sem nunca ter tido uma situação muito parecida com essa, vem esse versículo de João no capítulo 15, versículo 5, e diz, eu sou a videira. Jesus estava falando. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então o que é que Jesus estava falando nessa situação? Contando para os discípulos ali. Eles estavam querendo saber como é que ia ser, o porquê que é que ia ser. Aí ele vem e mostra. Normalmente Jesus mostra em sentido figurado, né? Ele mostra essas situações que estão acontecendo na vida de cada um de nós. E nós paramos e começamos a ver assim, ó, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser ramo, a primeira coisa. Acreditar que tem uma videira, que nós somos o ramos, e quem permanece nele e ele permanece na pessoa, fica ligado, vai dar muito fruto. E aí você para e começa a pensar o seguinte, em tempo de extrema conectividade, muita conectividade, nós olhamos e vemos essa situação, encontrar um propósito e poder em Cristo num mundo que está desconectado. Desconectado do quê? Da vertical, para cima, não é na horizontal. Na horizontal nós somos bons, dá uma olhada aí para vocês verem. Essa horizontal, perfeito. Mas tem um probleminha, presta atenção. Nós precisamos ter uma identidade autêntica. Saber quem é a videira é a primeira coisa. Aceitar a videira ou aceitar estar na videira é outra coisa. E aí você diz assim, ó, eu sei quem é Jesus. Ontem mesmo eu escutei de uma pessoa, eu conheço. Eu já ouvi falar de Jesus, mas você já o aceitou? E aí as perguntas começam a florescer a cada momento, que nós parecemos que não estamos vendo o que é que está acontecendo nesse tempo. Aí você para e começa a pensar assim, mas o que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me conduzir? Nós estamos vivendo um tempo de conexão na horizontal, bacana, mas aí você olha e fala assim, mesmo estando conectados digitalmente, mundialmente, no planeta inteiro, as pessoas estão solitárias. As pessoas estão passando por crises existenciais que você nunca viu. Tem gente que está passando por uma crise existencial sem precedente. Não tem assim uma situação de dizer assim, anteriormente teve tudo isso. Por quê? Porque parece que mesmo estando incluída em um mundo que diz inclusão digital, né, inclusão de tecnologia, a situação de estar perto um dos outros, de ter uma afetividade, no mundo digital é frio. Eventos culturais que são feitos, que são monumentais, aquele monte de gente, aí a hora que acaba, acabou. O vazio volta. A busca por reconhecimento, como é o Brasil nesses últimos dias, aí estava no Oscar lá, aquela situação, aí você fala assim, reconhecimento de homens, nem sempre o que o mundo aplaude, os céus aplaudem ou aprovam. Não sei. Agora vem aí uma tal de COP30, né? Não sei se vocês já viram da Amazônia, na Amazônia.
e não é só da Amazônia, mas é na Amazônia, que reflete aquilo que a humanidade está sedenta por significado. É estar na videira, a videira nele, e ter um anseio de ser ramo de uma videira que floresce, que frutifica. Porque quando ele fala assim, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, ele está dizendo, se cortarem, ou se você interromper a sua ligação comigo, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é uma identidade autêntica. Saber quem é a videira e saber que nós somos os ramos. Estar enxertados, estar colocados na videira. Para quê? Para que você, estando ligado na videira, você tenha e dê muitos frutos. O termo videira aí nessa situação e estar na videira está trazendo para nós um sentido mais fácil de entender, que é uma árvore que produz uva, né? Então, fica fácil para você saber assim, ó, existe uma videira que aqui no Brasil a gente chama de parreira, uma parreira de uva, que dá muito fruto, mas que só dá para aqueles que permanecem. E o permanecer aqui nesta situação, ele está dizendo assim, existe uma ligação orgânica, tem um galho ligado num tronco, que corre uma seiva, e essa seiva é levada e trazida através do Espírito Santo, e esse processo é contínuo, ininterrupto, e se interromper, o galho murcha, o galho perde a sua função e o ramo vai cair e vai morrer. Não existe ramo fora da ligação de uma árvore que seja frutífera. Não existe. É um ramo que foi cortado e está lá no chão dando fruto. Mas existem as pessoas, existem aqueles que estavam ligados e nas primeiras horas ou no primeiro dia continuam com o fruto que estava nele, mas era pouco, mas ele interrompeu, agora os frutos já estão murchando, alguém vai lá e corta, joga no chão, mas aquele fruto já não presta porque já está murchando e já ele não serve mais para nada a não ser para ser pisado e comido pelos bichos, pelas formigas, né? Por todos aqueles que se alimentam de frutos mortos, que são os vermes. E aí nós precisamos saber. Presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Nós precisamos saber a origem da identidade. Quando nós falamos de estar ligado na videira, nós estamos falando de uma situação que foi criada lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Quando o homem foi criado, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É assim. Iguais para termos ligação. E aí quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos novamente ligados na videira. E aí nós passamos a fazer parte de uma videira que floresce, frutifica, que dá bons frutos e muito fruto. E porque sem ela, nós não podemos fazer nada. Essa crise atual da redução do humano e aumento daquela situação de inteligência artificial, de rede social, situação digital, ela traz uma situação que não tem uma origem de identidade. Não tem. Por isso que as pessoas naquele momento começam a sofrer quando termina o tempo de estar ligados ali, ou de ter que desligar o equipamento, o celular, acabou a bateria, e aí a pessoa se sente só. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não produtos que foram criados ao acaso por uma mente brilhante, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Precisamos estar ligados na videira que é Jesus Cristo, enxertados nessa videira, para podermos ter bons frutos, frutificar, florescer, dar um bom fruto e muitos frutos que Ele espera de nós. Então precisa ter a origem da identidade. Nós sabemos que a nossa origem foi a criação lá no Éden, Gênesis 1, 26.
E com essa quebra de conexão, que foi o pecado, está lá em Romanos no capítulo 3, versículo 23, né? Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Não tem glória de Deus para você, porque vocês pecaram, todos pecaram. E aquele que diz que não pecou, pronto, já deu margem para poder ser um pecador, está mentindo, ou querendo fazer Deus de mentiroso, porque foi ele que falou: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nesse contexto, o contexto mais moderno aí, mais amplo, mais atual, nós olhamos que a idolatria do mundo aí e o consumo, a idolatria do consumismo, dessa situação de coisas imediatas, passa com que a gente chega a ter entretenimentos e nos esqueçamos da conexão que nós precisamos ter com Deus. E aí, o pecado maqueia uma situação e você acaba se sentindo bem. Mas o fato é esse. Romanos no capítulo 3, versículo 23 está dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Independente do que você está fazendo, você precisa necessariamente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Entretenimento é bom? É. Ajuda em alguns momentos de dificuldades e de problemas? Sim. Mas nós estamos olhando para uma situação que, na maioria das vezes, as pessoas estão trocando isso por uma situação de servir ao Senhor, tá? Então presta atenção, essa quebra de conexão não vai te garantir eternidade. Tem mais uma coisa, e isso é o melhor de toda a história: existe uma possibilidade de restauração. Em quem? Em Cristo Jesus. Existe a possibilidade de você voltar para o tronco, ser enxertado novamente na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, e começar a dar muito fruto. Existe um tempo atrás, não muito tempo atrás, um hino que dizia assim: oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim. Então, a restauração em Cristo é a boa notícia dessa situação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Estar longe se passou. Estar triste, angustiado, amargurado se passou. Não vai conseguir viver nesta situação estando enxertado em Cristo, restaurado em Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17 está dizendo isso. Se alguém está em Cristo, você é uma nova criatura. É isso aí. E aí, esses movimentos de autoajuda, eles contrastam com a situação da regeneração espiritual. Você precisa de Jesus muito mais, ou é essencial, é primordial, é assim, uma situação que eu diria para você de vida ou morte. E é mesmo. Passar por um treinamento, uma autoajuda, passar por um coach, isso é bom, muito bom. Mas a regeneração, através de Jesus Cristo, só Ele pode te dar. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra opção. Ou você entra pela porta, que é Jesus, ou você não vai entrar no céu. Entendeu? Você precisa estar em Cristo para ser uma nova criatura. E o último tópico desta situação, e eu esqueci de ir colocando aqui de quem que é que nós estávamos falando, né? E aí eu falei para você, presta atenção. Existe um propósito eterno na minha e na sua vida. Tudo isso é muito bom. Saber que você pode passar por um treinamento, saber que você pode ir no shopping, você pode comprar alguma coisa, você pode satisfazer os seus desejos de ter alguma coisa, de possuir, não aquele consumismo desenfreado, esse não, mas aquela situação de querer melhorar, de querer fazer isso. Não é pecado. Não é pecado ser rico,
Houve uma época que falavam, os ricos não herdarão. Não é isso. Os ricos que têm o coração no dinheiro, que deixam o dinheiro dominá-los, não herdarão realmente o reino dos céus, porque eles não abdicaram da situação de ter um Senhor, um só, porque você só pode servir a um. Se você estiver servindo ao dinheiro, você não está servindo a Jesus. Então, se você tem essa possibilidade de servir ao Senhor, mesmo tendo dinheiro, se você consegue isso, se você está fazendo isso, muito bem. Então presta atenção, existe um propósito eterno na minha e na sua vida. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, é que diz isso. Então, o exemplo atual que nós estamos vivendo é que existe um ativismo, megativismo vazio, que quando a pessoa acaba de fazer esses eventos, elas também saem, por mais que tenham boas intenções, saem vazias de lá. Mas quando você coloca isso ao serviço fundamentado na palavra de Jesus Cristo, é diferente. Que aí existe uma satisfação interior e aquilo vai fluir dentro de você, aquele propósito de fazer as boas obras baseados naquilo que Cristo falou, não querendo cercear o direito da pessoa de sair dali, ou de crescer, ou de ter um relacionamento com Deus. Nada disso. Eu ajudo, mas eu ajudo te avisando, eu estou te fazendo isso porque eu fui salvo através de Jesus Cristo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Eu não faço porque eu sou bom, eu faço porque bom é aquele que habita em mim. Eu não faço porque você merece. Eu faço porque eu também não merecia e um dia ele fez por mim ali na cruz do Calvário. Existe um propósito eterno na minha e na sua vida, porque nós somos feitura dele e criados em Jesus Cristo para as boas obras, tá bom? Amanhã nós vamos falar de uma outra dependência que é uma fonte de poder e eu quero convidar você para poder voltar amanhã e ouvir também esta parte daquilo. A outra já terminou, graças a Deus, né? Mas agora estamos nessa aqui, que nós estamos falando de uma conexão vital, que é encontrar um propósito e poder em Cristo num mundo cheio de desconexão. Apesar de estarmos conectados assim, estamos desconectados assim. Nós precisamos estar conectados. Claro, nós precisamos estar conectados com Deus. Essa conexão no mundo é boa. E eu não estou falando mal dessa conexão aqui na internet, ou de alguma conexão digital, ou alguma conexão que você pode dizer aí que nós estamos ligados, estamos falando. Não sei para quantas pessoas nós estamos falando nesse momento, ou quantos vão ver esse vídeo, eu não sei. Mas por causa da tecnologia, por causa desta situação, muitas pessoas também vão ouvir a respeito de Jesus. É isso, tá bom? Então, não estou falando mal da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas desde que seja usado na situação daquilo que é para servir o reino, tá bom? Eu tenho uma relação de pessoas, você deve ter a sua aí. Eu falei que ia fazer com 30, vou fazer com 30 minutos, para poder, todos aqueles que estão aí aguardando para poder fazer alguma coisa no lado no lado da tecnologia, eu vou ajudar nesse momento da minha forma, né? Vou tentar fazer aqui o meu melhor e fazer rapidinho essa oração. Vamos orar? Vamos orar? Você tem a sua relação? Você quiser atacar a sua relação aí, ore também. Se você está chegando agora e ainda não tem, faça uma relação, ore comigo hoje e agradeça a Deus pela sua vida, pela vida daqueles que te cercam, daqueles que estão servindo você, onde quer que você esteja. Se você estiver num hospital, que você esteja também sendo abençoado. Mas vamos fazer uma oração. E se você ainda não tem, ou se tiver algumas pessoas, faça a sua relação. Depois você ora comigo na onde você achar que deve ou que pode e que é necessário. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todas aquelas famílias, familiares, amigos que estão vivendo ou passando por um luto. Aqueles que estiveram
nessa situação, nesses dias estão se recuperando, que a tua boa mão continue estendida sobre a vida de cada um deles e que possam expressar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles nesse momento, estando nesse momento usados pela tua palavra, usados nesse momento para poder exercer aquilo que é necessário para que outras pessoas também possam ver que o Senhor entrou com providência na vida de cada uma delas e que o Senhor está cuidando, afagando o coração de cada uma delas e consolando também nesse momento difícil. Que a tua boa mão seja reconhecida sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, nesta manhã de terça-feira, dia 18 de março de 2025. Que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles, aqueles que estão voltando para o caminho, que sejam recebidos no Senhor, abraçados, perdoados e tendo seus nomes escritos no livro da vida, assim como aqueles que estão aceitando nesse momento. Firma os passos deles, meu Pai, e fortalece em cada momento. É a minha oração em nome de Jesus. Perdoa os pecados deles também. Nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe a Dona Maria José e o Emerson, a irmã Maria Dourado e a sua família, a Isabela, o Miguel e a família. Eu oro também pelo Fabiano e pelo seu tio que já está se recuperando, que estão ali em São Paulo, mas que muito em breve já estarão de volta a Ribeirão Preto. Nós oramos pela Dona Néia e o senhor Fernando, oro pela avó Hilda, Luzinete, Tereza e pelas suas famílias. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba, oro pela avó Neuza, sua filha Sandra, os netos da avó Neuza, Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, repreendendo toda ação do inimigo, toda ação de todo e qualquer espírito perturbador está repreendido agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da Selminha, do Geninho e da Viviane, oramos pelos idosos nas casas de repouso, asilos, creches de idosos, oramos pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas creches, em qualquer instituição educacional, que o Senhor dê graça a cada um deles. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados em algum hospital, em alguma UPA, em qualquer sistema de saúde, necessitando da sua posição, da sua bênção, da sua boa mão, que o Senhor abençoe cada um deles. Oramos por aqueles que estão em drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua. Oramos também por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação. Repreendemos em nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas e oramos pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Aqueles que são empregadores, que tenham sabedoria para conduzir os seus negócios. Os que são empregados, que possam valorizar o emprego que têm e valorizar a empresa onde trabalham, fazendo o seu melhor. E aqueles que estão buscando uma porta de emprego, que essa porta se abra num local, numa empresa, que possa ser um lugar de bênção sobre a vida de cada um deles, para que possam ganhar um salário digno e alimentar as suas famílias em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Eu oro com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã nós vamos falar sobre dependência radical, a fonte do poder. Você precisa depender radicalmente de Jesus. E amanhã nós vamos falar a respeito disso. Eu quero convidar você a voltar amanhã e assistir e participar comigo aqui desta situação e que você seja uma bênção, tá bom? Uma grande terça para todos vocês. Fiquem em paz com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.